Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, a Bolívia está em convulsão, né? Desde a eleição que reelegeu o presidente Evo Morales e a sua subsequente renúncia e agora asilo no México, o país andino está em combustão. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Estamos todos acompanhando com muita apreensão as notícias que vêm da Bolívia. A situação política e as manifestações populares que lá vêm ocorrendo já ocasionaram dezenas de mortes e há um grande número de pessoas feridas. A crise se iniciou com os problemas do processo eleitoral que se realizou recentemente para a escolha do presidente boliviano. E a crise se agravou com a renúncia do presidente Evo Morales. O caso boliviano é, na sua radicalidade, uma expressão mais extremada de dilemas e impasses que vem marcando atualmente a conjuntura política sul-americana. Com 11 milhões de habitantes, agrupando diversas etnias, a Bolívia tem um histórico de muita turbulência política. Com a chegada de Evo Morales ao poder em 2006, a situação melhorou muito. E a Bolívia passou a viver um momento muito auspicioso, com muitos avanços econômicos e sociais. Evo Morales foi o primeiro presidente indígena e, com a legitimidade decorrente dessa condição, conseguiu colocar os recursos advindos do setor petrolífero a serviço do desenvolvimento. A pobreza foi reduzida drasticamente, o que o levou, já sob a égide de uma nova Constituição, que consagra justamente a Bolívia como um país plurinacional, a ser eleito em 2009 e reeleito em 2014, completando assim, em 2019, 3 mandatos. Pela Constituição, seria impossível uma nova reeleição consecutiva. Mas Evo Morales não se conformou e convocou um plebiscito para ter apoio para alterar a Constituição. Não obteve apoio, não se saiu vitorioso no plebiscito, o que o levou então a pedir ao Poder Judiciário que assegurasse a ele o direito de concorrer a um novo mandato, o que lhe foi conferido. Realizada a eleição nos últimos dias, houve um problema sério na apuração. Que problema foi esse, professor? Em curso, a apuração apontava a realização de um segundo turno entre Morales, o líder, e o candidato que vinha em segundo lugar. Essa apuração foi interrompida e, quando se reinicia, aponta a vitória de Evo Morales logo no primeiro turno. Houve inúmeras manifestações de contrariedade com essa situação e a própria Organização dos Estados Americanos, que fiscalizou o processo eleitoral, apontou muitas irregularidades e indicou a necessidade de um segundo turno. Apesar de resistir, Evo Morales, tendo em vista inclusive as muitas manifestações populares, acabou recuando e decidiu pela realização de um novo pleito eleitoral. Mas, nesse ínterim, instado pelos militares, deixou o governo renunciando ao seu mandato com a alegação de que não queria contribuir para um conflito civil de grandes proporções que está ameaçando a realidade boliviana. Atualmente está asilado no México. A situação da Bolívia hoje é de um impasse. O desejo é que sejam realizadas novas eleições, como havia convocado Evo Morales, e que a democracia se restabeleça até para que um retrocesso não acabe influenciando negativamente os vizinhos do continente. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Giannini, na semana passada, a embaixada da Venezuela no Brasil foi invadida por manifestantes contrários ao presidente Nicolás Maduro. O senhor poderia analisar a postura do governo brasileiro diante dessa invasão? Já faz alguns dias que ocorreu a invasão da embaixada da Venezuela por pessoas que discordam do governo que tem o controle efetivo e físico daquele país. Invasão essa que foi, para dizer o mínimo, tolerada pelo governo brasileiro e até mesmo aplaudida pelo filho do presidente da República num post. Bom, penso que o que estamos vivendo no Brasil é um fenômeno que se chama anomia. Vem do grego, nomos, lei, a partícula privativa, quer dizer não, estamos numa terra sem lei. Cada um faz mais ou menos o que lhe dá na telha. A preservação da integridade de uma representação diplomática é um princípio básico das relações internacionais. Isso quer dizer que, mesmo que não concordemos com o governo que tem o controle dessa representação, uma invasão dele não é absolutamente adequada. Qualquer conivência, tolerância, incentivo, pior ainda, a isso é algo que pode trazer consequências, inclusive poderia trazer consequências a nossos diplomatas que estão em Caracas, bem como em qualquer lugar do mundo. E estamos um pouco dentro daquela situação que Dostoiévski resume numa expressão que ficou famosa: se Deus não existe, tudo é permitido. Vamos substituir a palavra Deus pela palavra lei, ou pela palavra reciprocidade, ou pela palavra respeito ao outro. Quando não existe algo do gênero, então a situação fica muito ruim, porque cada um pode fazer o que quiser com quem quiser. E é essa situação que estamos tendo hoje. Então não é uma situação apenas de relações internacionais, é uma situação também de vivência dentro do Brasil. Dentro do Brasil também estamos vivendo assim. E quais os impactos disso na sociedade brasileira? Na sociedade brasileira, vemos isso a partir do momento em que as pessoas começaram a tomar partido sobre decisões judiciais. Há uma expressão antiga, que nem sempre é muito feliz, mas que diz: decisão judicial não se discute, cumpre-se. Ora, o que temos desde, pelo menos, o processo do mensalão, já lá vão quase 10 anos, no começo da década, que agora está terminando, é uma tomada de partido intensa, em que, em vez de se verificarem as provas, o que temos são convicções. Então, tinham que ser condenados, acusados do mensalão, fosse como fosse. Eu lembro quando foi autorizado que apresentassem um pedido de recurso, chamados embargos infringentes, que é uma tecnicalidade. E houve pessoas, jornais inclusive, apresentadores de TV, protestando contra a aceitação do direito a recurso por parte dos réus. Ou seja, não se tratava de soltá-los, de libertá-los, de absolvê-los. Tratava-se simplesmente de dar a eles uma chance a mais serem julgados segundo argumentos novos ou antigos, já nem lembro direito. Da mesma forma, o processo contra o presidente Lula foi todo marcado por essa polarização política. Então isso traz um problema muito sério. Isso é tudo resultado da anomia. Não existe mais lei, basta o que eu quero. Eu gosto do juiz tal, ótimo. Não gosto dele, horrível. Quando Gilmar Mendes, por exemplo, proibiu a posse de Lula como ministro da Casa Civil de Dilma, isso um mês antes do impeachment, quando ele tomou essa decisão que praticamente selou o destino de Dilma, porque com Lula como ministro é possível que ele conseguisse negociar a sobrevivência do governo Dilma, até ele já estava conversando com o vice-presidente Temer, então talvez não ocorresse o impeachment, talvez tivéssemos um acordo nacional. Quando houve isso, Gilmar Mendes foi aplaudido por ter impedido essa medida. E hoje Gilmar Mendes é odiado pelos mesmos que o aplaudiram. A mesma direita que não queria Lula ministro, hoje tem horror de Gilmar, porque ele defende que só seja preso quem teve uma condenação transitada em julgado. Esse é um exemplo de anomia. Não estamos mais de acordo com a lei, não estamos mais de acordo com os princípios. Cada vez é o que nos convém mais. Conviver assim é impossível. Viver em sociedade assim é impossível. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, com os anúncios e decisões políticas recentes, como ficam as expectativas sobre a economia? Com a aprovação da reforma da Previdência, eu acho que mudou um pouco as perspectivas em relação à economia. Uma reforma, apesar das alterações, complexa em termos de apoio político e social para aprovar uma reforma nesse sentido. Então, por um lado, a gente percebe que a equipe econômica está conseguindo tocar projetos importantes que vão ter efeito ao longo do tempo. Claro que a questão fiscal não foi resolvida, mas a perspectiva já é melhor, né, a partir dessa reforma da Previdência. Outras reformas serão importantes e se isso ocorrer, né, existem boas perspectivas aí de crescimento econômico para o país nos próximos anos. Já existem expectativas de que no ano que vem, em 2020, a economia cresça em torno de 2,5%. E é claro, né, se a gente for pegar 2018, 2019, as expectativas eram em torno de 2, 3% de crescimento e, na verdade, acabou crescendo muito menos. Mas as condições atuais são um pouco diferentes, porque a gente teve, de fato, né, já vem lá desde o governo Michel Temer com algumas reformas importantes para dar mais estabilidade para a economia. Passou a da Previdência, muito provavelmente vai ser encaminhada uma reforma tributária, se for no sentido de redução de burocracia, de simplificação, vai ser muito importante também para ajudar a dinamizar a economia. As reformas que foram feitas e têm sido propostas também algumas alterações no mercado de trabalho, na terceirização, que dá mais dinamismo também para as empresas, isso ajuda o processo de contratação. E quando a gente pensa, né, em reformas, são medidas que ao longo do tempo acabam fazendo muita diferença, afeta também expectativas presentes, né? E essas expectativas também acabam sendo favoráveis para o próprio crescimento econômico. Até que ponto essas medidas são suficientes? Olha, Gabriel, eu acho que a trajetória é importante, né? Eu acho que precisa manter essa questão das reformas, principalmente agora no sentido de redução do déficit público e, consequentemente, da dívida em relação ao PIB, e que seja, né, um equilíbrio pela redução dos gastos e não pelo aumento dos tributos. Isso é extremamente relevante. Então, para isso, precisa também fazer um desvinculamento dos gastos, uma reforma federativa, passando mais recursos para os estados diretamente, sem ir para Brasília, para depois voltar. Isso vai ser importante para reduzir um pouco do que a gente chama de rent seeking, né? As pessoas que vão lá para Brasília buscar favores, buscar repasse de recursos. Isso vai ser positivo para a economia, né? E os governos locais geralmente sabem melhor onde falta recursos, né? Onde precisa de investimento, onde o Estado precisa, né, gastar ali para atender a população. Por um lado, essas medidas elas têm o poder de afetar expectativas, mas de fato, né, quando a gente olha a recuperação da economia brasileira é lenta e tem uma questão dos juros que é um elemento também importante nesse processo, porque quando a gente pensa na redução dos juros, vai estimular a demanda agora, né? Então as reformas elas são importantes nesse crescimento de longo prazo, afeta a expectativa, mas precisa de um estímulo adicional e a gente teve uma redução dos juros muito forte nesse período. E isso vai começar a ser sentido de uma forma mais forte a partir de 2020, sobretudo no mercado de bens duráveis e imobiliário, o que vai ajudar essa retomada da economia brasileira. Então, o governo está olhando também para essas questões de curto prazo, dessa falta de demanda, e tem atacado algumas questões da liberação do FGTS. São outras medidas que têm estimulado um pouco o consumo das famílias. O crédito, né, tem aumentado. Então, existem perspectivas positivas para a retomada do crescimento da economia 2020-2021. É fundamental essa manutenção das reformas, por um lado, mas tem alguns perigos, né? Quando a gente olha a economia mundial está crescendo menos, por um lado. Por outro lado, a gente percebe a instabilidade política e social em alguns países da América Latina e outros países também. E isso pode afetar o Brasil. Não só pode acontecer aqui no Brasil também esse tipo de manifestação, mas essa incerteza na América Latina, principalmente, acaba gerando incerteza nos investidores, mas eu acho que hoje a gente tem um cenário aí que pode ser muito positivo para os próximos anos. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, bom dia. É um prazer estar aqui conversando com o senhor. Nas últimas colunas produzidas pelo jornalista Roberto Castro, o senhor destacou em sua pesquisa no Japão o sentido de nação e coletividade da cultura japonesa. Professor, como foi aterrissar na cultura brasileira? Pois bem, Leila, mas antes de começar, gostaria de fazer alguns agradecimentos, em especial ao jornalista Roberto Castro, pela parceria que tivemos nesta coluna desde que ela foi lançada em meados de setembro de 2016. Com o Roberto estão no ar, no site do Jornal da USP, 139 edições da coluna. Agradeço a você agora por essa possibilidade de uma nova convivência e interlocução. Voltei do Japão com passagem pela Europa há uma semana e confesso que aterrisei, mas ainda não aterrei. E diante da situação do país, acho que vai ser bastante difícil aterrar, voltar a me sentir em casa. Ou seja, o meu pertencimento está abalado. E isso contrasta diametralmente com minha experiência no Japão, onde para os cidadãos japoneses há um forte sentido de pertencimento, orgânico, integral, seja de nacionalidade, societal, cultural, existencial. Mas voltando à sua pergunta, ela me leva a uma questão de base. Qual é o lugar da cultura hoje no Brasil? Eu diria que, para iniciar, nesse governo, a cultura não tem lugar. Isso ficou evidente no momento que o atual presidente, nos primeiros momentos após a sua eleição e cumprindo promessa de sua campanha, anuncia, em novembro de 2018, a incorporação da pasta ao Ministério da Educação. Mas a extinção e subsequente incorporação acaba se dando de outra forma. O que era, então, um ministério tão difícil, de ser alcançado, esse status de Ministério para a Cultura, vira uma secretaria, que acaba ficando no novo Ministério da Cidadania. Não se trata de um processo de recorrente deslocamento, o que aparenta ser superficialmente essa passagem da cultura, da pasta da cidadania para a pasta do Ministério do Turismo. Isso, na verdade, evidencia algo muito mais grave. O atual governo aparentemente não sabe o que fazer com a cultura. Mas tudo indica que não é bem isso. Há uma intenção de fundo que não é só a de expatriação, como também de apagamento. Esse processo de expatriação e apagamento foi iniciado durante a campanha eleitoral por forças aliadas ao atual governo, em particular ligadas a um falso moralismo que se mostram hoje claramente favoráveis à censura. O marco foi setembro de 2017, quando o Banco Santander anuncia o cancelamento da exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Depois disso, tivemos outros acontecimentos deploráveis e continuamos enfrentando outros que indicam uma volição orquestrada para a volta da censura. As artes e a cultura para o atual governo são um estorvo, e melhor seria se fossem eliminadas de cena. Mas aí eu pergunto a você, ouvinte, o que nos representa culturalmente? Qual a importância da cultura para a nossa existência como seres humanos? Qual é a importância da cultura na caracterização do que chamamos de pátria? Quando falamos que somos brasileiros, o que caracteriza essa condição? O que nos diferencia das demais nações? Como qualificar esse nosso pertencimento a essa nação, a essa terra? E qual seria a sua resposta? Minha resposta seria: sou brasileiro, pois contribuo e usufruo de uma rica, diversa matriz cultural advinda das particularidades da formação desta jovem nação. Sou brasileiro ao comer, pois aprecio a mandioca em seus vários modos de preparo. Pelo usufruto constante da farinha de mandioca, com uma gama de pratos que vão do churrasco à feijoada e à moqueca ou a um simples PF. Adoro a culinária japonesa que está hoje nos 4 cantos do Brasil, assim como a de origem mediterrânea e do mundo árabe. Sou brasileiro, pois também sinto falta de um pão de queijo, de um pastel de carne e de uma coxinha. Esse mesmo comentário poderia ser feito em relação à música e às outras linguagens artísticas desse país mestiço, multicultural, plural, continental chamado Brasil. Volto a enfatizar a importância do Ministério da Cultura diante dessa nossa riqueza e pluralidade cultural, uma vez que se responsabiliza por conduzir a política de Estado que condiz a nossa alma como sociedade, a condição de sermos brasileiros. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.
Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor Paulo, no dia 10 de novembro ocorreu em São Paulo a primeira Convenção Nacional da Terra Plana. Qual a sua análise sobre esse tipo de evento? Em editorial publicado no dia 13 de novembro, a Folha de São Paulo comentou a realização da primeira Convenção Nacional da Terra Plana, a FlatCon, que ocorreu em São Paulo no dia 10 de novembro. Parece piada que, em pleno século XXI, 400 frequentadores pagantes foram a um evento destinado a demonstrar, através de provas empíricas, de que não vivemos num globo, e sim num mundo plano e estacionário. Segundo os organizadores, não é modismo e muito menos um fenômeno passageiro. Essa onda mundial começou forte em 2015 e uniu as pessoas em torno de um único objetivo: provar que não vivemos num globo como fomos educados na escola, que a NASA e demais agências mentem. Trata-se, portanto, de uma organização que busca combater a ciência usando métodos que emulam a ciência. Uma das razões que contribuem, na minha opinião, para a difusão das pseudociências é a falta de compreensão da natureza da atividade científica. No dia 3 de novembro, o jornal britânico The Guardian publicou uma entrevista com Naomi Oreskes, professora de História da Ciência em Harvard. Ela acaba de lançar um livro intitulado Why Trust Science? Por que confiar na ciência?, que ainda não li. Um livro com esse título deveria ser supérfluo em nossos dias, em que as tecnologias criadas pela ciência estão tão presentes no nosso cotidiano. Na entrevista ao jornal, ela afirma que a negação da ciência é uma estratégia política, citando como exemplo a ação da indústria de petróleo para desacreditar as pesquisas que evidenciam a ação humana nas mudanças climáticas. Em resposta à pergunta sobre como aumentar a confiança na ciência, ela afirma que não basta dar mais informações científicas às pessoas. É importante que os cientistas descrevam os valores que os motivam e que dão forma à ciência que fazem. Entendo que esse é precisamente o propósito da coluna Ciência e Cientistas: descrever as motivações que levam as pessoas a fazerem ciência, os seus propósitos e o processo de construção do conhecimento científico. A epidemia de notícias fraudulentas que acomete as redes sociais é, na minha opinião, em parte devida a deficiências na educação científica no mundo inteiro. Concordo com Naomi Oreskes quando ela diz que não basta dar mais informações científicas às pessoas. Acima de tudo, precisamos transmitir o conceito de como se faz ciência. Observamos cuidadosamente fenômenos na natureza e extraímos padrões de ocorrências. Formulamos hipóteses para explicar esses padrões e realizamos novas observações para corroborar as hipóteses. Construímos teorias científicas quando conseguimos reunir um conjunto restrito de hipóteses que permite explicar grande quantidade de fenômenos já observados e prever a ocorrência de novos fenômenos. Durante todo o processo, afirmações estão sujeitas a contestações que, caso sejam suficientemente embasadas, modificam o nosso entendimento da natureza. A educação científica deve evitar a apresentação de informações para serem memorizadas, com base em afirmações de autoridades científicas. É possível convencer os defensores da Terra plana de seus equívocos? Essa é uma pergunta difícil de responder. À primeira vista, temos a impressão que a resposta é um sonoro não. De modo geral, esses indivíduos não estão abertos a examinarem todas as evidências disponíveis e, menos ainda, estudar e aprender a buscar evidências por conta própria. Mas se quisermos ter alguma chance de convencê-los, precisamos evitar argumentos com base em autoridade científica. O processo de fazer ciência não envolve simplesmente seguir rituais estabelecidos em livros que contêm verdades incontestáveis. Nenhuma verdade na ciência é incontestável. Há, no entanto, vários fatos bem estabelecidos com base em amplos conjuntos de evidências, que são explicados por teorias científicas desenvolvidas ao longo de séculos. A forma da Terra não é perfeitamente esférica. A distância ao centro é maior no Equador do que nos polos. Até esse fato é bem compreendido pela ciência, como efeito da chamada força centrífuga, que sentimos por conta da rotação em torno do eixo. Além das evidências diretas da forma da Terra, como as imagens de satélites, há várias evidências indiretas, como o sentido dos ventos nos furacões, que é invertido nos hemisférios norte e sul. A compreensão da forma da Terra não envolve acreditar naquilo que alguma autoridade afirma. Qualquer um pode comprovar por conta própria, usando os métodos da ciência. O professor Paulo Nussensweig conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.